Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa e você está vendo o segundo vídeo do canal Os Melhores Livros, que é uma produção do blog Os Melhores Livros. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro O Pequeno Príncipe, que aí é o quinto livro não religioso mais vendido do mundo, com 140 milhões de cópias, desde que ele foi publicado em 1943. Bom, além de entrar e fazer uma resenha sobre a obra, a gente também vai trazer duas curiosidades que eu acho que você nunca ouviu sobre essa obra. Então é isso aí, se você está curioso, fique com a gente e roda a vinheta. Bom, então para trazer a primeira curiosidade sobre o Antoine de Saint-Exupéry, ele tirou a inspiração do pequeno livro, né, porque ele foi um piloto de avião, e esse voo que ele estava teve um problema e aí ele caiu no deserto do Saara e ficou lá 14 dias, né? Inclusive ele também publicou um livro chamado Terra dos Homens, na qual ele conta a história real por trás desses 14 dias que ele ficou no Saara. Mas para quem conhece a história do Pequeno Príncipe, né, é a história de um aviador, então ela é muito autobiográfica, né? Ele utilizou essa experiência dele dentro da obra. E a curiosidade número 2 que eu queria trazer aqui é que o Antoine de Saint-Exupéry ele trabalhava numa empresa chamada Aeropostale, né? E ele era um piloto de avião e fazia uma rota que ia até a Argentina. Bom, para fazer essa rota até a Argentina, ele era obrigado a parar numa cidade brasileira. E essa cidade chama Florianópolis, em Santa Catarina. Bom, lá em Floripa, né? Ele ficou conhecido pelos pescadores locais como Zé Perri, justamente porque o nome dele é muito complicado, muito difícil de ser pronunciado, então eles batizaram ele dessa forma. E falando em batizar, ele chegou a batizar um dos bairros da cidade, que é o Campeche. Traduzindo do francês, Campeche significaria algo como Campo das Pescas. E o nome do principal rua do bairro, você sabe? Claro, Pequeno Príncipe. Bom, entrando aqui mais sobre a obra, né, como que ela é contada em forma de fábula, e tudo se inicia quando um piloto de avião tem um pouso forçado em um deserto. E quando ele acorda, tem uma criança loira do lado dele, e ela começa a conversar com ele sobre diversas coisas, né? Imediatamente eles têm uma conexão, e aí conversando com o piloto, a criança conta que ela vem de um asteroide ou de um planeta minúsculo que se chama B612. E lá nesse planeta, a principal tarefa que ele tinha era cuidar de umas árvores gigantes, né, que se chamavam baobás. E ele não podia deixar que esses baobás se prosperassem, por caso contrário, elas dominariam o planeta dele e ele ficaria inabitável. Essa é uma lógica bem interessante do planeta, né? Veja, até na capa, dá para ver que a proporção dele em relação ao planeta, ele é muito grande, né? Então ele poderia atravessar esse planeta com poucos passos, né? Isso fica bem claro na obra, essa questão lúdica aí, claro, tinha que estar na capa do livro isso aí. Inclusive são desenhos do próprio autor, né, durante essa capa, e também dentro do livro tem várias aquarelas que ele mesmo fazia. Bom, então o Pequeno Príncipe ele começa a contar a história da sua vida no planeta para o piloto, que estava ali incrédulo, né, de ter uma criança perdida naquele deserto. E aí ele começa a contar da vida no asteroide, que era tranquila, ali cuidando dos baobás, era a principal atividade dele, até que em determinado dia chega uma rosa. E essa relação do príncipe com a rosa é algo central no livro, né? O ponto principal do livro é como que se deu a relação do príncipe e da rosa. Bom, e aí ele contando que em determinado momento essa rosa começa a ter tanto poder sobre ele, que ele fica assustado e ele resolve fugir pelo universo aí, passando por diversos planetas. Em um planeta ele encontra um rei, em outro planeta ele encontra um bêbado, em outro planeta ele encontra um homem vaidoso. Então ele vai pulando de minúsculos planetas em minúsculos planetas, e aí em cada um desses planetas a gente tem uma historinha ali, uma mini fábula que vai fazer uma crítica a algum comportamento dos adultos, nos trazendo uma espécie de lição de moral em cada um dos planetas, né? Por exemplo, o primeiro planeta ele encontra um rei, e para o rei existia uma dualidade, ou você é rei ou é súdito. Só que ele era o rei de um planeta de uma pessoa só, e aí o príncipe fica questionando ele
em vários momentos do que adiantava ser rei em um lugar que só tinha ele. E aí ele vai embora, né? Passa aí pelos 6 microplanetas até que no último ele encontra um geógrafo e esse geógrafo vai recomendar que ele devesse vir para a Terra, né? E aí é aí que ele vem para a Terra e toma a decisão de chegar aqui. E aí tá o Pequeno Príncipe, né, contando toda essa aventura dele, tá? O piloto de início não acredita muito, mas ele vai ouvindo e tal, e ele tá consertando ali o avião dele e continua ouvindo durante alguns dias, mas ele começa a criar uma conexão com o príncipezinho, porque ele tem uma espécie de desenhos ali que ele mostra pro príncipe, e o príncipe consegue identificar o que eram aqueles desenhos. E ele lembra de quando ele era criança que ele era um desenhista e mostrava para os adultos e ninguém conseguia entender, ninguém era capaz de entender o que ele queria falar com aqueles desenhos dele, isso o piloto, né? E aí então esse piloto ele foi tolhido quando ele era uma criança pelos adultos que o mandaram crescer, e aí ele foi perdendo a criatividade e tal, a inocência dele e virou um adulto, né? Mas esse príncipezinho agora, depois de tantos anos depois, já de cara conseguia entender os seus desenhos. Então tem essa conexão. E aí durante 8 dias o príncipezinho fica ali contando como que ele chegou ali, depois de ter chegado na Terra. Ele fez amizade com alguns animais, ele fez amizade com uma flor que não era igual à rosa dele, ele fez amizade com uma raposa, e aí até ele chegar a ficar próximo ali do piloto. Bom, pessoal, acho que eu já contei demais sobre o livro, né? Então acho que é bom parar por aqui, mas já aviso que daqui para frente as coisas ficam trágicas, tristes, e se você quiser saber mais, claro, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição, porque lá eu tenho uma resenha completa que eu explico tudo com muitos detalhes e muitos spoilers. Então, aí chegando na conclusão sobre o que eu penso ser o ponto central da obra, né, é justamente isso, tratar da perda da inocência, de quando a gente deixa de ser uma criança e se torna um adulto, né, a perda da subjetividade, a perda da criatividade, né, então esse processo de transformação em adulto, e aí, né, que tem, tanto que a conexão do livro é essa, né, esse ponto entre o aviador, que era um desenhista quando era pequeno e ninguém entendia, com o nosso Pequeno Príncipe, né, que vai passando por planetas, né, e esses planetas que ele vai conhecendo as pessoas, uma delas é muito ocupada, a outra só trabalha demais, a outra é obcecada. Então, são diversas críticas aí ao comportamento que a gente tem quando a gente perde a nossa inocência e a nossa criatividade e tudo mais, né. Bom, aí nesses planetas tem os vários estereótipos de humanos que a gente encontra, né? E que muitas vezes a gente deixa tomar conta de nós. E aí no fim nós temos também a relação muito forte entre o príncipe e a Rosa, que é o ponto central do livro, ele querendo voltar pro planeta, mas ele não se sentindo pronto, ele meio que ama a Rosa, tem uma relação de amor ali entre o príncipe e a Rosa, né? E uma das frases mais citadas do livro é, inclusive, essa, que é: o tempo que dedicaste à tua Rosa foi a que fez dela tão importante, né? Então isso dá a entender a relação, né, do que é o amor na visão do autor ali. Bom, essa história, na minha visão, ela é bonita demais. Eu recomendo para todo mundo, né? Todas as idades. Ela é uma fábula, então ela tem uma lição de moral por trás. E também queria encerrar avisando que eu vou deixar mais 5 frases aqui na descrição. São todas frases incríveis que a gente encontra no livro, que vão ajudar você a tomar a decisão se você quer, de fato, lê-lo. E também comentar que também está na descrição os outros canais do blog, os melhores livros, né? O nosso Telegram, o nosso Instagram. E eu espero ver você de novo por aqui. Um abraço!